e a UGW foi uma escola que conseguiu fazer um ajuste ali para que os alunos pudessem aprender as matérias que poderiam ser online, né? Mas que não atrapalhasse no desenvolvimento e no tempo deles de formação. Então, acho que isso é muito legal, a escola se interessar e também fazer os auxílios e ajudas para os alunos, para eles não se atrasarem, né? Não dificultar, e muito pelo contrário, sim auxiliar o aluno. Então, acho que isso é bem importante quando a escola tem esse interesse, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Escola Técnica OGW. E a nossa entrevistada de hoje é a Maria Antônia Barbosa Maria. Tudo bem? Tudo bem, Maria Antônia? Olá, tudo bem? Boa tarde. Então, prazer estar participando aqui com vocês desse podcast, né? Bom, obrigado por atender o nosso convite, né? A gente sabe que é bem corrido, tem os teus compromissos, teu trabalho, é professora da escola, já vai falar sobre isso também. Técnica formada e já está quase formada aí no ensino superior também em enfermagem e já vai trazer mais detalhes para nós, mas muito importante pela sua participação, até porque nós já tivemos um podcast gravado um tempo com a sua mãe, você vai contar um pouquinho sobre isso e quem sabe vai aparecer umas imagens aqui também. Quem diria, né? Se eu imaginasse como estaria hoje, né? Quem diria? E nós vamos colocar uma evolução? É uma evolução, para mim é uma boa evolução mesmo. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? É isso aí, que bom. Nós vamos colocar uns flashbacks aqui, vai enviar umas fotos, uns vídeos para nós e nós vamos fazer, né, os mico, as partes felizes, as partes tristes, porque tudo faz parte da formação, né? Tudo a gente guarda, isso aí ninguém nunca esquece. Nunca ninguém esquece, é isso aí. Maria Antônia, então, iniciando aqui o nosso podcast de hoje, muito importante a gente ir lá no início, e a gente sabe que quando a gente é criança, nós temos sonhos, somos influenciados principalmente pelos pais, não pelos pais, pelos avós talvez, ou pelos responsáveis, né? Aqueles que nos criaram, que cuidaram de nós, ou fizeram parte diretamente da nossa formação. Isso faz bastante diferença e gostaríamos de saber então, antes de você ser uma técnica em enfermagem, já quase uma enfermeira, você tinha algum sonho quando criança, Maria Antônia? Então, eu sempre fui uma criança assim muito, como é que eu posso falar pra ti, assim, eu sempre fui muito metida nas coisas, né? Então, desde pequena eu sempre já quis saber qual era a profissão que eu queria seguir. Ali com meus 10, 11 anos, eu cuidava da minha avó e ela tinha uma úlcera de varicosa na perna. Então, a minha mãe trabalhava, meu pai é pescador, sempre morou fora, sempre trabalhou fora, né? Meus pais, minha mãe e meu pai, no caso. E aí, com isso, eu tinha que ficar com a minha avó, né? Não tinha outra pessoa para ficar com ela no período do dia, nesse caso. Aí, como ela tinha essa ferida e tudo mais, eu tinha que fazer a troca. Então, eu com meus 10, 11 anos de idade, já auxiliava, fazia troca de curativo. Nunca tive, assim, problema em feridas, sempre gostei, desde pequena. E aí, depois a gente vai amadurecendo, vai entrando na fase da adolescência e tudo mais, eu sempre gostei da área da saúde. A minha mãe sempre trabalhou na área da saúde, não especificadamente atuando quanto prática de técnica ou enfermeira, algo assim do tipo, né? Mas sempre ali no âmbito de saúde, seja uma policlínica, no posto de saúde, então eu sempre tive nesse meio. E ali, com meus 15, 16 anos, comecei a amadurecer. Então, a gente começa sempre no ensino médio, comecei a pensar o que eu queria realmente fazer. E aí, a primeira ideia que a gente sempre tem é medicina, né? É muito visto esse curso como primeiro, a gente esquece os outros cursos da área da saúde. E aí vai, né? Bota na pauta do lápis o valor da medicina, as oportunidades que a gente tem, que aqui hoje em dia em Santa Catarina não tem tantas oportunidades ainda para fazer pública, né? Então, o que me dificultaria ainda mais. E aí, passando um dia lá pelos meus... Eu tinha 16 para 17 anos, Então, dentro do ônibus, eu estava nessa amadurecimento. Quer fazer medicina? Daí, meus pais ficaram correndo atrás, né? Para ver o que eu queria fazer mesmo. Eu encontrei com uma colega que fazia, na época, curso técnico de enfermagem na UGW. E ela me entregou um folheto. Ai, Maria, tu fazendo curso técnico, por que tu não faz? Tudo mais. E naquela época, a minha mãe estava pensando nisso também. Então, meio que casou, assim, as ideias do que a gente estava... com o que eu queria realmente fazer. Então, eu peguei aquele folheto, fiquei olhando, pensando, e na época eu trabalhava já de estagiária no posto de saúde. Então, lá eu realmente pude presenciar a função do técnico, a função do enfermeiro, a função do médico, e eu me identifiquei mais com essa parte de prática, então mais com a questão técnica mesmo, né?
Então eu falei pra minha mãe, o que tu acha? Ela disse, acho que é uma boa ideia pra te ver se realmente é isso que tu quer, trabalhar na área da saúde, né? Não custa fazer um curso técnico e ver. Se caso tu queira seguir outra área, outro curso específico, a gente depois segue, né? Caso contrário, tu mantém nesse. Então tá. E aí o que me facilitou e o que foi mais legal de tudo é que eu podia fazer o curso na época junto com a escola, no ensino médio que eu fazia ainda, né? Que a gente chama de concomitante. Isso pra mim, assim, foi muito facilitador. E a UGW ficou muito perto da minha casa, então isso iria facilitar. Foi aonde eu decidi fazer, então, o curso técnico de enfermagem. Foi a partir disso. Então, veio já desde a minha infância, já essa vontade, esse desejo de trabalhar na área da saúde, mas ainda não tinha definido o que eu realmente queria, né? E aí, fazendo o curso técnico, eu pude definir. Interessante. Tu é gancheira... Então, de Governador Ramos, eles falam que é gancheiro, né? Meu pai é realmente gancheiro, ele é nascido mesmo. É mesmo? Mas eu nasci em Florianópolis, mas desde quando eu me entendo por pessoa, de bebezinho mesmo, a gente mora aqui em Governador. Talvez você que nos assiste, né? A gente costuma às vezes colocar aí na velocidade 2 para ouvir um áudio do YouTube. Aqui vão ter que colocar uma velocidade mais lenta. Fala mais devagar, gente. O WhatsApp consegue me áudio. Aquele de multiplicar o tempo não serve pra ti, né? Não, 1.0 às vezes tem que parar ainda pra ouvir. Tem que parar assim pra ver. É brincadeira, tá, Maria Antônia? É brincadeira. Isso aí, pra quem não sabe, governador Celso Ramos, né? É a economia movimentada principalmente pela pesca. Acho que é isso mesmo. E tu nunca pensou em ser pescadora, Maria Antônia? Bem longe de mim. Meu pai é pescador, eu ia lá, aquele cheiro de peixe. Ele disse, quilômetros do barco. Pai, não, pelo amor de Deus. Mentira. Não, nunca deu bom. Te escapasse, então. Escapei. Os gancheiros falam rápido, né? Mas também, né? Uma parte muito... essa área de Governador Celso Ramos, uma área muito linda, né? Praia de Palmas, tem ali muito conhecido no Brasil. E no mundo, inclusive. E tem ali a parte da economia muito bem movimentada pelo setor da pesca, né, Maria Antônia? Mesmo, assim, principalmente temporada de verão, assim, que é bem movimentado, né? O turismo. Dá uma caída, mas não fica como antigamente, que era assim, meio que deserto, desconhecido. Hoje, atualmente, assim, filas para entrar no município, fila para sair, então é uma região muito boa, assim, para se morar, para crescer e tudo mais. Fica a dica aí, se alguém quiser passear no verão, Governador Celso Ramos. Especial. Praia de Palmas, uma cidade muito, muito linda. E a Maria Antônia, né, resolveu deixar os gancheiros e vir para a cidade. Biguaçu ainda não é a capital, muito perto de Florianópolis, mas a escola, por estar em Biguaçu, a 10 quilômetros basicamente da capital, atende toda a região da Grande Florianópolis, assim como cidades menores, né, cidades muito turísticas, como a Governador Celso Ramos, da onde a Maria Antônia veio, né, estudar com a gente. Isso é muito importante, né, até porque nesse início, normalmente a gente tem a tendência de seguir normalmente os pais, né? Como você falou, se você fosse um filho homem, diz ele. Se fosse um filho homem, ia ficar cheirando a peixe o resto da vida, né? Mas escolheu a área da saúde, que bom. E o que te motivou? Tu já falou um pouco sobre o que te motivou a ser uma técnica de enfermagem, sua mãe trabalhando na área da saúde, mesmo ainda não sendo, né, tendo uma formação específica, mas já atuando, como você mencionou. E depois, eu me lembro quando a gente veio, vai vir uns flashbacks aqui na tela, talvez até umas gravações de podcast que nós tivemos, e algumas imagens da sua mãe também. O nome da sua mãe, Maria Antônia? Thelma. Fala de novo, por favor. Thelma Barbosa. Thelma Barbosa. A Thelma Barbosa, um grande abraço, Thelma Barbosa. Né? Eu sei que você já esteve aqui nos estúdios da escola também fazendo algumas gravações, por isso que vai aparecer aqui. Mas ela veio para te incentivar, foi isso? Aí, como eu tinha essa vontade de fazer, eu podia fazer conciliando junto com a escola, porém, né, muito nova, não tinha como ir de carro sozinho. O horário aqui, por ser um município assim, mais puxado pro interior, né, o horário de ônibus nunca era sempre assim, todos os horários, porque eu conseguisse bater o horário das aulas, né. Aí, com isso, a minha mãe teve a oportunidade de fazer o curso técnico em outra época, foi por onde a minha avó estava doente, eu era pequena, e ela não conseguiu, né.
Então ela deixou. Aí quando apareceu essa oportunidade, ela pensou, o que tu acha então, filha? Vamos fazer eu e tu juntas. Eu disse, então tá. Aí a gente conseguiu fazer junto, na época ela dirigia, né? Aí por fim eu ainda consegui levar mais 2 amigas junto comigo, que também tiveram interesse, hoje também trabalham na área. E aí a gente ia junto, era igual uma caravana, né? Saía de Governador Celso Ramos, direto do Iguaçu para estudar. E isso foi muito bom, porque mãe e filhas, né, a gente conseguia compartilhar conhecimentos, a gente conseguiu ajudar uma outra, o que ela tinha de dúvida, o que eu tinha de dúvida, a gente conseguia, isso facilitou muito nossos estudos, né? E foi muito legal, porque nunca teve, acho que assim, eu presenciei, né, uma mãe e uma filha estudando juntas. E no curso técnico isso facilita porque tem uma variedade de idades, né? Não é algo que é fechado, tem que ser de 20 a 25 anos, não. É liberado para quem quer participar dentro das questões que o curso oferece, né? Então, isso foi mais uma motivação ainda, porque garanto que se ela não estivesse junto comigo, eu não teria tanta facilidade em conseguir me deslocar e conseguir ir fazer, né? Tanto é por conta dos estágios e tudo mais, então isso foi bem, bem legal, assim, pra mim foi uma ótima experiência. E todo mundo a gente, assim, leva, né? Sempre lembra, a mãe e a filha que estudava no OGW, a mãe fazia estágios. Era bem engraçado, porque às vezes eu fazia alguma coisa e o professor brincava, tá lá tua filha lá, ó, tá fazendo tal coisa. Não, mas tá na minha filha, que é a Mariana. Não podia ficar em conjunto essa questão. Mas foi bem legal, assim, ter essa experiência e poder participar, assim, com vocês, dessa questão do desenvolvimento do curso e tudo mais. Legal, né? Sim, foi bem especial também, até por isso, um dos convites, né? A gente já vai chegar lá, no que tu se tornou na escola, mas foi bem especial, sim, não só para ti, mas pela própria turma, né? Ficou bem marcado essa situação, porque foi a primeira vez. No momento, eu não tenho conhecimento se tem mãe e filha, inclusive atualmente, mas realmente ficou bastante marcado e ficou muito interessante, né? Depois até quando concluíram o curso e tudo mais, foi tudo muito emocionante. Isso é bem importante porque, como você mencionou, é importante a gente ressaltar que essa faixa etária, ela é bem... não tem um limite de idade, né? Tem um limite de idade talvez para menor, porque precisa pelo menos estar no ensino médio, como você mencionou, fazendo concomitante, estudando junto, mas idade máxima não tem. Se a pessoa está apta, ela tem condições de cumprir com a carga horária, cumprir com os estágios, né? Tiver aptidão para cumprir com todas as tarefas e também tempo para estudar, isso não tem limite de idade. Isso foi... a sua mãe é nova, né? E de qualquer forma a sua mãe é nova, mas de qualquer forma... isso não foi nenhum atrapalho, não houve nenhum empecilho, né? Ela no começo teve assim, umas questões que ela ficou com medo, muito tempo fora do ensino médio, né? Contas, o meu terror dela era matemática, né? Porque para quem está nos assistindo e acha que técnica de enfermagem tem matemática, tem, mas é pouquinha coisa, a gente consegue desenvolver a longo prazo. E ela ficou muito com medo dessa questão, né? Mas depois que ela entrou, e até hoje, assim, ela não gosta de ficar parada. Depois que ela fez o curso técnico, ela sempre gosta de fazer um cursinho, tá se aperfeiçoando, fazendo curso online, que ela já viu a necessidade de estar sempre estudando, se aperfeiçoando, porque ela ficou muito tempo longe, assim, né, das matérias em geral. Então, para ela foi algo muito bom também, assim, por essa experiência que ela teve. E ela tá trabalhando onde hoje? Hoje ela trabalha na UPA da Palhoça. Na UPA da... Ela trabalha numa UPA como... na verdade, a função dela não é de técnica de enfermagem atuante na prática. Ela trabalha na questão de técnica de enfermagem, mas na farmácia. Entendi. Ela distribui os medicamentos, ela que separa. Sempre gostou mais dessa parte dos medicamentos, né? E o técnico de enfermagem tem essa opção, né? De escolher qual área quer trabalhar, especialização. Então, ela preferiu mais essa parte da questão de medicamentos. Ela trabalha numa UPA hoje, atualmente. É muito amplo o técnico de enfermagem, né? É um leque, né? E cada dia mais que está passando, depois da pandemia a gente teve e viu, né, que teve muita evolução quanto às questões de emprego, de reconhecimento em algumas partes, né? A gente pode citar. Mas isso facilitou muito para crescer a nossa atuação profissional. Então, hoje o técnico de enfermagem pode trabalhar tanto desde a área, quer trabalhar numa assistência prática, atuante ali em questão, aferição de pressão, administração de medicamentos, mas até, às vezes, uma estética ou uma área administrativa. Então, tem muitas questões que podem trabalhar, várias opções. Então, isso é muito bom, porque cada aluno pode escolher aquilo que ele tem, assim, um aperfeiçoamento melhor, né? Ou um gosto melhor para trabalhar. É muito legal, não nos prende apenas em uma ação, né? Do que aquilo que a gente pode fazer. Então, acho que a área da saúde é muito bom por isso. Podemos dizer que o técnico em enfermagem, ele tem várias vocações, né?
A pessoa pode fazer o técnico e depois decidir qual é a vocação, ou descobrir qual a vocação que ele tem. Até mesmo abrir uma empresa, se a pessoa quiser abrir uma empresa que tem um home care, o Tec Enfermagem pode ter. Então, dá várias opções, assim, muito, muito bom, assim, indico bastante. Então, nós temos também um podcast que ele é ao vivo, que só tá no Instagram, de uma aluna que ela é uma empreendedora, como você falou, né? Pode ser um empreendedor, e ela cuida, né, de fazer essas furação para piercing, para colocar... Como é que é o nome? Puro humanizado também. Puro humanizado. Isso. Para bebês, né? Isso, aí tem o body de pincer, né? Que daí pode fazer a perfuração. E o furo humanizado que daí nos bebês, você pode ir em casa, hospitais, né? Então, dá mais oportunidades para o profissional, né? Existem profissionais hoje empreendendo com essa atividade e várias outras, né? Como você mesmo falou. Home care e várias outras atividades que é possível. Então, não só na área de hospitais, a gente vai ter um podcast, eu acho que rodando antes do teu, com uma aluna chamada Grazi, também formada e trabalhando hoje. E ela trabalha na UTI, né? E ela fez estágio na área do hospital infantil e ela viu que não era muita área dela. Não, cuidar de crianças não é muito a minha área. Mas ela foi para a UTI e a parte de cuidar de pessoas mais velhas, idosas, ela já adora. Ela se identifica muito bem. E olha aí, né? Tem essa oportunidade, essa profissão. Ela é muito ampla, né? Muito bom, assim, ter essa variedade. Acho que são poucos os cursos que nos dão, né? E o Tec Enfermagem, eu acho que isso é o que diferencia essa profissão em si, né? Sim. A variedade e aquilo que tu pode escolher para trabalhar e tu exercer aquilo que tu realmente gosta, né? Que eu acho que é isso que é importante. Hoje 100% das pessoas, dos alunos formados estão empregados. Os que não estão é porque às vezes, né, tá numa outra área que não, às vezes, é né? opção. Mas pra ti que área e oportunidade tem para trabalhar. Tem muita, né? Sempre tem alguém querendo para trabalhar. É verdade. O técnico de enfermagem tem sempre opções. Às vezes quem não atua diretamente na área é porque, né, é por opção ou pelo momento. Às vezes o momento ainda não quis atuar diretamente, como eu conheço pessoas. Mas, né, nós sabemos que tem técnicos que vão para várias áreas, como vão aparecer em outros podcasts, depois deste, algumas entrevistas, né, vocês vão poder acompanhar. Mas também tem técnicos que eles voltam para a escola, né, Maria Antônia? Tem técnicos que eles gostam tanto da escola, da UGW. Eu digo a seguinte frase: eu saio da UGW, mas a UGW não sai de mim. E agora eu voltei para a UGW de novo. E o que acontece? A Maria Antônia, ela se formou em técnica, né? Ela tem as atividades dela, já é uma pessoa madura, uma pessoa que já tem os seus objetivos, e isso levou ela ao quê? A buscar a formação superior. É isso, Maria Antônia? Isso, eu iniciei o curso de graduação em enfermagem, bacharel em enfermagem. E vai se formar quando ou já está formada? Tô finalizando, já tô quase me formando já, formando que vem, início do primeiro semestre. Início do primeiro semestre já está formada. Formada. E com toda essa experiência, né, já formada no técnico, agora quase formada no ensino superior, você hoje, como você falou, a UGW, como é que é? A gente sai da UGW, mas... A UGW não sai de mim. Ele retorna de novo para a UGW. E você retornou. Questões boas, positivas, é isso que importa. Questões positivas. E hoje ela, né, trabalha com a escola, ministrando aulas, fazendo parte do corpo docente. E já iniciou uma carreira junto com a UGW, né, Maria Antônia? Quem diria? Assim, posso já iniciar essa questão? Com certeza, deve. Então, eu nessa questão, assim, de docência, né, sempre fui uma jovem, assim, de gostar de apresentar trabalhos, sempre gostei de falar com as pessoas. E durante o curso técnico, todo mundo dizia: mas tu tens que dar aula, porque tu tem paciência, porque tens que se aperfeiçoar nisso. E eu nunca tive, assim, a estimativa de querer fazer a enfermagem, porque até então, meu princípio era fazer o curso técnico para fazer medicina.
E aí, durante o decorrer do técnico e fazendo os estágios, que isso nos abre ali a questão de olhar e amplitude sobre as ações que a gente faz no dia a dia, né? Eu gostei e me apaixonei pela área da enfermagem, não da medicina. Então, vi que para mim, medicina não era e eu tinha que seguir outro caminho. Então, o que eu fiz, né? Eu finalizei o técnico de enfermagem, iniciei na graduação de bacharel em enfermagem e, com isso, eu dei mais um amadurecimento dessa ideia de dar aula. Então, foi algo que eu sempre quis, mas ficou ali quietinho. Quando tiver uma oportunidade, eu vou tentar buscar, né? E aí, a longo prazo, foi passando. A UGW, né, uma escola como é próxima, onde eu moro e tudo mais. Eu tenho conhecidos que vieram se formar depois de mim, parentes. Até tem uma prima agora que está em formação também. Então, a gente sempre está por dentro de como está a escola, né? Então, eu sempre dizia, eu sempre comentava para a mãe, quando eu me formar, eu vou na UGW que eu vou deixar meu currículo. Vai que lá aparece a oportunidade para mim dar aula. Então, sempre foi algo que eu sempre tive vontade, mas estava esperando o momento certo. Aí, até que então, um certo momento, a Mary, que foi minha professora, hoje, atualmente, minha coordenadora e minha chefe de serviço, né? Me trouxe essa oportunidade, perguntando se eu queria dar aula e tudo mais. Ela me ofereceu algumas matérias. E aí, com tudo, né, a gente verificou ali a questão da escola. Eu tive a oportunidade, então, de dar aula hoje para os técnicos de enfermagem. Então, atualmente, eu sou técnico de enfermagem, né? E aí já consigo fazer essa questão de docência ali para os alunos. Isso, para mim, assim, foi muito gratificante, né? Eu falo isso para minha turma e tudo mais, porque eu jamais imaginaria, assim, né, nessa fase, imaginei que seria mais longo prazo, iria demorar, mas não, essa oportunidade, ela veio bem antes. Então, é como eu digo, né, o técnico de enfermagem, ele te abre um leque, e hoje eu, como técnico de enfermagem, já consigo fazer essa atuação, e é em matérias que eu tenho muito preso, assim, em questão de atuação na área da enfermagem. Então, para mim, não é somente uma profissão, tu vai lá dar aula, não. Eu vou com vontade, com gosto, porque eu quero que os profissionais atualmente sejam diferentes. Então, tu tem mais vontade de trabalhar, é algo que tu gosta, então eu acho que isso é muito importante. Então, para mim, hoje, atualmente, tá dando aula ali na UGW, vai ser assim, vai ficar no marco da minha história de carreira, digamos, né? Então, assim, quando eu tiver mais velho, sempre vou me lembrar disso. Porque foi, digamos que, aquilo que eu sempre tive vontade, eu consegui exercer. Então, para mim, está sendo bem importante, está sendo uma grande experiência, assim, tá participando e podendo trabalhando, assim, em conjunto com vocês, né? O Jonathan já foi meu diretor, hoje também meu chefe, assim, mas assim... Já participei do podcast e atualmente, né, podcast que a gente fez a gravação, né? E atualmente, agora como professora, está sendo bem gratificante para mim, assim, eu fico muito feliz. Até comentando assim em casa, meus pais, meu Deus, a minha Antônia voltou para o GW, o que eu vou fazer? Não, pai, calma, eu vou dar aula. E preocupado, né? Vai estudar de novo, não. Então, assim, foi bem gratificante, tanto para mim quanto para minha família, assim, poder estar vendo esse reconhecimento da própria escola, né? E poder estar com essa profissão. Legal, né? E isso vai ser só o início, né? Isso vai ser só o estupim, porque com essa experiência você pode ter oportunidade futuramente de até ministrar na própria universidade. Isso, com mestrado, mais aperfeiçoamento. Exatamente. E outros cursos, né? A UGW é uma das únicas escolas aqui da região, mas a gente sabe que existem muitas escolas aí na Grande Florianópolis, Santa Catarina, e oportunidade de outros cursos que a própria UGW fornece, mas você também com essa vocação de ministrar treinamentos, né, dos conhecimentos que você está adquirindo. Então, esse desenvolvimento aí na área da instrução, pode ser um divisor de águas para você, né? Sim. Você tem uma vocação mesmo. Quando a gente, às vezes a gente só descobre se nós temos vocação para ser discente a partir do momento que a gente tem uma oportunidade, e a gente precisa ter, né? E podemos dizer que a UGW está te dando essa oportunidade, né, Maria? Meu Deus, para mim está sendo especial. Digamos que a realização do ano foi poder estar participando da UGW como docente, assim, para mim está sendo especial, porque não é qualquer escola que vai, né, dar essa oportunidade para o próprio aluno que já estudou. Então, eu fico muito feliz em poder ter passado como aluna e ter essa chance, assim, né, futuramente veio para a docência. Então, foi muito especial, muito bom. Isso é muito especial para a escola também, saber que a escola fez parte, né, da formação desse profissional, como tem nos outros cursos. Nós temos alguns lugares, até algumas cidades, em outro podcast que a gente entrevistou, alunos que fizeram o curso de bombeiro civil, por exemplo, e hoje são instrutores, né, por atuar na área, por fazer outras formações, vão buscar e eles somam isso, mas saber que a UGW fez parte desse início, isso é muito especial, por isso
nós estamos gravando, né, e contando isso porque às vezes a pessoa gosta tanto dessa área da saúde, mas acha que só pode trabalhar em hospital, só pode trabalhar em posto de saúde, não que não seja importante ou mais difícil, não. Todas as áreas são importantes, né, e todas as áreas vão exigir o seu esforço, né, a sua dedicação, a dedicação desse profissional. Mas descobrir a vocação, ela é muito importante. E o técnico, né, também tem essa outra vantagem, né? Que é o quê? Apesar de... vou trabalhar no hospital, não gostei. Vou abrir uma empresa, não deu certo. Vou começar a dar aula, opa, gostei. Mas não é isso que eu quero ainda. Vou trabalhar com criança. Então tem essa oportunidade, né, de trabalhar em serviços diferentes e poder estar se aperfeiçoando naquilo que realmente gosta. Eu acho que isso é bem importante para a pessoa quanto profissional, né? Poder atuar naquilo que realmente gosta. Fora que é uma capacitação, uma formação que te dá conhecimentos para a vida, né? Para ajudar as pessoas, ajudar a família, né? Dá um conhecimento muito vasto. Além de uma profissão, também é um conhecimento para ajudar as pessoas. E algo assim que eu digo, né, e repito até para os alunos, assim, que realmente para te trabalhar e fazer a enfermagem, tu tem que amar aquela profissão, porque tu está ajudando com vidas, né? Então, eu sempre digo, sempre atenda aquela pessoa como se você quisesse ser atendido. Então, isso vai facilitar muito e vai ser melhor, assim, para o profissional saber realmente se ele quer aquilo ou não. A gente vê que tem alunos que às vezes começam, não gostei, entra no estágio, normal, né? Importante que pelo menos tentou e viu e teve esse reconhecimento, opa, essa área não é para mim. Como tem outros que às vezes se assustam na teoria e pensam, meu Deus, quando chegar na prática, não vou me dar bem, né? Não vou conseguir desenvolver. Muito pelo contrário. Se sentem em casa e se dão super bem, vão repassando para os outros amigos. Então, eu vejo assim que hoje a categoria profissional de tec-enfermagem é muito grande, né? Se for ver em quantidade de profissionais formados. E eu acho que é devido a isso, essa opção que a gente falou ali na questão de escolha, e também pela área da saúde, hoje está sendo uma área muito importante. Depois da pandemia, isso cresceu muito, né? Então, eu vejo assim que o tec-enfermagem está sendo muito concorrido. Então, quem está formado com tec-enfermagem não fica sem emprego. E é algo bem importante para os dias de hoje, né? Não ficar sem emprego, ter um emprego decente, um emprego que te reconheça e tudo mais. E fazer o que gosta, né? Principalmente, né? Fazer o que gosta. Que bom. Maria Antônia, obrigado. Nós chegamos ao final aqui desse OGWcast. Já estamos chamando de OGWcast. Mas... Tá dando nome já. Já estamos dando nome já para esse programa. E a pergunta, né? A pergunta de milhões. Você já falou muito bem, você é suspeita, porque hoje está dentro da escola de novo, né? Você é suspeita em responder, mas mesmo assim eu vou perguntar. Você indicaria a OGW, Maria Antônia? Indicaria a OGW. Eu já fui aluna, né? Então eu já passei por todo o processo, teoria, prática, eu sei como é que é ali a escola. E eu fui uma das alunas das primeiras turmas, até a princípio, né? Acho que foi a segunda ou terceira turma que abriu na época da OGW. Então eu lembro de tudo quanto era, o quanto a escola veio a evoluir, o quanto mudou as questões de professores, né? Profissionais que vieram atuar. E eu super indico, até tem uma prima minha que está fazendo ali na OGW, tá dando, tem outra turma, né? E eu até falei para ela sobre a indicação e tudo mais. Então, a gente vê, né? Acho que a questão de experiência, tu poder estar dentro da escola e tu passar por isso e tu poder compartilhar é o importante, né? Porque o que eu digo e que eu falo, assim, é pela comunicação, né? Então, a escola, às vezes, eles vão, como eu fui me inscrever devido a uma colega que me indicou. Então, sem dúvida, sim, eu indicaria. E até porque, se eu indicar, também vão ser meus alunos. Então, é isso aí, gente. Assim, ó, a LGW é muito bom porque um dos fatores que eu digo, assim, principalmente, é pelo fato de teoria e estágio. E isso faz com que o aluno esteja com a matéria fresca em mente. Então, aquilo ali vai estar recente em aprendizagem. E logo em seguida ele vai fazer o estágio já naquela mesma área. Então vai ser muito facilitador para o aluno quanto aquilo que ele vai fazer. Então, aprendeu sobre unidade básica de saúde, quais são as ações que vai fazer, quais são os procedimentos. Logo em seguida já vai ter um estágio nessa área e o aluno vai poder exercer isso, né?
Então, eu acho que a UGW é diferenciada nesse ponto. Eu acho que isso é muito importante para quem é aluno, seja aluno jovem que está na época da escola, seja aluno que já é mais velho, que tem mais tempo, e também pela essa questão, né? Os estágios, eles nem sempre vão ser dentro do horário que a gente pretende, né? Pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, mas eu também sei que a UGW é uma escola, assim, muito, assim, como é que eu posso falar para vocês? É uma escola que ela tenta encaixar o aluno da melhor forma e maneira possível. Então, dificilmente ela vai tentar prejudicar o aluno, muito pelo contrário, ela vai ver situações que os alunos podem vir a desenvolver, estágio e tudo mais, e vai tentar ajudar. Então, eu acho que são 2 pontos muito importantes e por essas questões que eu indico às pessoas para estarem fazendo curso, né? Seja o técnico de enfermagem, primeiros socorros, que eu sei que a UGW também oferece, e isso eu acho que é bem importante. Eu já fui aluna, né? Então, sou suspeita a falar. Poxa, que bom, Maria Antônia. Acho que vai até ganhar um aumento depois desse... Oh, meu Deus! Eu acho que tá querendo um aumento, né? Não. Mas também, se quiser dar um aumento, também não vou negar. Tá tudo certo. É brincadeira, tá? É brincadeira. Tenho certeza que o que você fala é de coração, né? E isso é importante. A questão do estágio que você mencionou, a escola sempre prioriza quando possível. Às vezes, né? A gente nunca prevê uma pandemia, nunca prevê coisas que vão acontecer, então a escola tem que se adaptar à realidade, mas normalmente é assim que acontece mesmo. O aluno está estudando e se tem uma oportunidade de estágio, principalmente se o aluno pode fazer. Você mencionou, isso é importante porque não dá, né, para atender à vontade de todos, não, porque às vezes o aluno ele quer se organizar dentro do cotidiano dele. Eu só quero à noite, eu só quero sábado, só quero domingo. E isso tudo é explicado, né, quando o aluno vai se inscrever e tudo mais. E que os estágios, eles precisam, né, de uma certa flexibilidade. A escola tenta ser o mais flexível dentro do possível para não prejudicar ninguém, mas vai exigir sempre uma certa flexibilidade do aluno também, né, Maria Antônia? Para que ele, né, abra mão de alguma coisa para chegar até o final, porque na hora, os estágios, como você falou, ele é crucial para a formação, importante para que o aluno ele realmente saia capacitado. É a parte prática, né? O aluno não se forma sem essa parte.